Oi, gente, tudo bom? Olha, esse é um vídeo que, se deixasse, ele ia ficar com pelo menos meia hora, mas eu tenho que correr para não passar de 15 minutos, né? Por causa do IGTV. E eu queria falar hoje de um assunto muito sério, não que os outros assuntos não tenham sido sérios, mas a gente está aqui no mês de setembro e existe esse movimento do Setembro Amarelo, né? Que é o mês de conscientização contra o suicídio. E o suicídio, ele é, né, se eu não estiver muito enganada, a consequência mais nefasta de alguém que provavelmente está passando por um processo de depressão, né? Está vivendo a depressão. E quero contar o meu caso rapidinho e depois eu quero falar na Bíblia sobre a depressão. Em 2015, eu, do nada, acordei um dia e me sentia tremendo por dentro. Aquela tremia. Quem me visse não percebia nada, mas eu por dentro estava parecendo uma batedeira, né? Tremendo, medi a minha pressão, a pressão estava alta, fui no cardiologista e naquele momento eu estava passando por muitas mudanças na minha vida profissional, né? Algumas mudanças bem profundas e aquilo tudo desencadeou em mim, né? Vou tentar resumir a história, um processo de ansiedade. Eu sempre fui muito ansiosa, quem convive comigo sabe que eu sou ansiosa, né? Eu gosto das coisas para antes de ontem. Então, e eu passei por um momento, naquele momento eu estava vivendo um momento de muita ansiedade na minha vida. E aquilo desencadeou um princípio de depressão, né? Era um quadro, segundo o psiquiatra que eu consultei, um quadro de ansiedade, uma leve depressão, mas um quadro de ansiedade profunda. E se eu não tratasse naquele momento, aquela ansiedade poderia agravar o quadro de leve depressão. E, gente, eu vou falar para vocês do fundo do meu coração. Eu fiquei ruim mais ou menos 2 semanas. Levei mais ou menos uma semana até o meu cardiologista detectar que era um princípio de depressão, com ansiedade, até conseguir a consulta com o psiquiatra entrar com remédio, entrar com a medicação. Foi mais ou menos aí 2 semanas. A medicação acertar, porque às vezes você tem que trocar, mas no meu caso eu tive sorte que a primeira medicação funcionou. E o que eu quero dizer para vocês é que, assim, foram 2 semanas que eu experimentei uma leve depressão. E eu vou falar para vocês, é muito ruim, é muito angustiante. Você querer levantar e não conseguir. Você querer cuidar da sua filha e não ter ânimo. A Lavínia é a coisa mais importante da minha vida. Quem me conhece, convive, sabe que quando o assunto é Lavínia, a Patrícia não tem preguiça, não me falta ânimo, não me falta disposição. E eu olhava para minha filha e queria brincar com ela e queria, né, me distrair com ela. Eu não tinha forças, eu não tinha ânimo, eu só queria ficar deitada, eu só queria ficar, se possível, eu queria entrar debaixo da cama. E eu vivi isso por 2 semanas. E o que eu tenho para falar é que eu tenho um respeito e uma compaixão profunda pelas pessoas que enfrentam um quadro de depressão, que enfrentam essa doença há meses, talvez anos. É muito angustiante, é muito ruim. Eu vivi 2 semanas e eu não sei se eu teria condições de viver mais do que isso. E eu fiz questão de tomar medicação. Sim, durante todo o tempo eu estive absolutamente aberta a qualquer orientação médica. Por quê? Porque eu não queria aquilo para minha vida. Eu não queria aquele sentimento, eu não queria aquela dor, eu não queria aquela angústia, eu não queria aquela ansiedade. Eu queria qualquer coisa que me tirasse daquele estado. E eu mergulhei de cabeça no tratamento, tomei o remédio, comecei a fazer terapia e busquei muito a Deus, muito. Pedi muito a Ele que atuasse no tratamento, para que o tratamento fizesse efeito. Porque Deus é isso. Deus é soberano, Ele é onipresente, Ele é onipotente, mas Ele também age por meio da medicação, Ele age por meio das pessoas à nossa volta, Ele age por meio do médico. Não fique achando que depressão é falta de Deus. Não é. Depressão não é falta de fé. Depressão não é falta de Deus, porque eu sou uma pessoa de muita fé, eu sempre tive muita fé. E eu realmente vivi dias de depressão, de uma leve depressão, e que foi o suficiente para eu entender o quanto essa doença é cruel, o quanto ela é grave. E eu queria falar para vocês da depressão aqui na Bíblia. Sabia que a Bíblia fala de depressão?
Olha que interessante. O profeta Elias, não sei se vocês já ouviram falar, Elias era um profeta, sim, porreta. O cara era homem de Deus mesmo, ele orava e o negócio acontecia. Ele orava para parar de chover e parava de chover. Ele orava para chover e vinha tempestade. Ele orava e Deus movia a mão, ele tinha muita intimidade com Deus, né? Ele conversava com Deus. E aí uma vez Elias, ele participou de um ritual, né, no Monte Carmelo, em que ele enfrentou 300 profetas pagãos, de deuses estranhos, e ele fez ali um ritual em que eles queriam provar quem era Deus, afinal de contas. Que Deus era Deus, se o Deus de Elias ou se aqueles deuses pagãos. E é uma passagem da Bíblia maravilhosa. Depois eu vou pregar especificamente disso, eu vou falar rapidamente, só para vocês entenderem quem era Elias e o que foi que ele passou, e no fim das contas ele caiu em depressão. Então assim, nesse dia, Elias orou, Deus mandou fogo do céu e destruiu 300 profetas pagãos. Uma pessoa orou, né? Um homem de Deus orou e Deus mandou fogo do céu e destruiu aqueles profetas pagãos. Então, pensa se fosse hoje, né? Uma pessoa orar e cair fogo do céu e Deus responder a oração. Olha que tremendo, né? Olha que pessoa com intimidade com Deus. Na nossa forma de falar, olha que cara poderoso, né? Esse era Elias. Só que aí, o que acontece? Quando esses profetas morreram, Deus mandou fogo e matou esses profetas pagãos, esses profetas, eles serviam a uma rainha demoníaca, que se chamava Jezabel. Olha o que Jezabel falou, ela mandou um recado para Elias. Acabe, que era o marido de Jezabel, e ele era um banana, pensa no marido trouxa. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada, profetas de Baal, que era um deus pagão. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com os meus profetas. Gente, Elias orou para Deus, Deus mandou fogo do céu, matou os profetas, ou seja, Elias era assim com Deus. Vocês acham que Elias tinha que ter medo de Jezabel? Quem é Jezabel na fila do pão, gente? Não faz sentido nenhum. Mas aí o que aconteceu? Aquelas palavras, elas penetraram no coração de Elias e destruíram Elias. Ele caiu numa depressão profunda. Olha só, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Já reparou que às vezes a gente enfrenta um monte de batalhas, um monte de problemas, um monte de confusão, e aí um belo dia acontece uma coisa que você fala assim, gente, não é possível que esse negócio me derrubou. Eu já enfrentei tanta coisa, já passei por tanto problema, já venci tanta batalha, tanta luta, mas aí vem uma coisa pequenininha e puxa o seu tapete. E foi o que aconteceu com Elias. E aí o que ele fez? Ele fugiu, né? A Bíblia fala que ele deixou o servo dele para trás, que era Eliseu, entrou no deserto e caminhou um dia. Chegou a um pé de giesta, que deve ser uma planta, sentou debaixo dele e orou. E olha o que ele disse para Deus. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu, porque ele queria morrer. Quando eu estava no meu processo de depressão, de ansiedade, eu só queria dormir. Não queria saber de mais nada. De manhã, eu ficava a manhã toda deitada, minha mãe vinha, me ajudava. Aí eu levava a Lavínia para a escola. À tarde eu dava graças a Deus que eu podia ficar só dormindo. Eu não queria ouvir nada, eu não queria falar com ninguém. Eu queria, sim, eu não chamei a morte porque eu não queria morrer. Eu queria sarar, eu queria ser curada. E aqui, gente, Elias entrou em depressão profunda por causa de uma ameaça, de uma mulher que não era ninguém. Porque ele era servo do Deus vivo. Ele orou e Deus fez maravilhas. Ele podia orar e pedir para Deus mandar fogo na cabeça de Jezabel, que Deus provavelmente mandaria. Mas aquela palavra dela achou uma brecha no coração dele e penetrou no coração dele e transformou aquilo num temor terrível. E ele entrou em depressão.
E aí aqui a Bíblia fala que ele andou 40 dias e 40 noites e se escondeu numa caverna. Essa passagem ela tá lá em 1 Reis, capítulo 19, se você quiser procurar depois na Bíblia. E aí a Bíblia fala que Deus mandou corvos levar comida para Elias, porque ele não queria fazer nada. Ele só dormia, né? É típico de quem tá com depressão, só dorme. Não quer nem comer, não quer sair, não quer falar com ninguém, não quer nada. E aí Deus mandou corvos levar comida para ele, mandou anjos levar comida para ele, levar água para ele beber. E aí teve um momento que Jesus disse para ele assim: "O que você está fazendo nessa caverna?" Ele falou assim: "Eu quero ficar aqui, Senhor. Eu quero ficar aqui. Eu não quero sair daqui mais não. Eu quero morrer. Eu quero ir embora daqui." E aí Jesus virou para ele e falou assim: "Saia da caverna e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar." Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava nesse vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Algumas traduções falam que foi um vento, um sussurro de um vento. E aí Deus estava nesse vento. Depois houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então, gente, o que eu queria falar nesse mês de setembro, né? Pegando essa passagem que está na Bíblia e pegando a minha própria experiência. Primeiro, depressão não é falta de Deus. Depressão não é falta de fé. Depressão é uma doença. Precisa de remédio, precisa de medicação, precisa de acompanhamento psicológico e precisa de Deus. E Deus vai fazer com que todas essas coisas funcionem. Vai fazer com que o remédio funcione, com que a terapia funcione. Deus, ele não tá no trovão, ele não tá nas pessoas brigando com você, achando que estão trazendo palavras de ânimo para você. Deus não tá nas pessoas que ficam te forçando a fazer coisas que você não quer, não. Deus, ele tá no sussurro. Ele quer falar com você, que tá passando por esse momento difícil, de depressão. Ele quer te falar. Eu gostaria de ser boca de Deus na sua vida para dizer que Deus, ele está com você. Se você já foi diagnosticado, se você foi medicado, tome seus remédios, tome a sua medicação, procure uma ajuda profissional, procure um psicólogo. E se você sentir força, se você conseguir, ore, clame a Deus, chame pelo nome de Jesus, não precisa fazer uma oração longa. Só chama Jesus. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, me ajuda. Jesus, sem ti eu não consigo. Sozinho eu não consigo. E a misericórdia de Deus vai te alcançar. E Deus vai curar você. Ele vai te sustentar durante o tempo que for necessário, para que você saia desse período vitorioso e vitoriosa. Mas não se deixe acusar por pessoas que vêm falar para você que depressão é frescura, depressão é falta de Deus, depressão é falta de fé. Não é. Se tinha alguém com fé, se tem alguém com fé nessa Bíblia, era Elias. E Elias caiu em depressão. Mas Jesus veio, o Senhor veio, segurou nas mãos dele, enviou comida para ele, enviou sustento para ele e tirou ele do poço escuro da depressão. E Deus quer e pode fazer isso com você. Que Ele possa fazer isso com você, que Ele possa te resgatar. Mas não abra mão do tratamento, não abra mão de pedir ajuda, não ache que é fraqueza. Eu nunca achei que eu era fraca no momento que eu estava passando por depressão. Na verdade, eu só queria me curar. Eu queria tomar um remédio, eu queria ir para terapia, eu queria ficar curada. Eu não queria viver mais um dia daquela forma. E eu busquei ajuda. E a ajuda me ajudou. E eu espero que você consiga também sair dessa e viver tudo de maravilhoso que Deus tem para sua vida. Amém? Tchauzinho.